Esse vídeo aqui é duas coisas. Primeiro, ele é a prova de que socialistas são a causa dos problemas que eles querem resolver. Segundo, ele é a prova de que o Boulos é um completo desqualificado tecnicamente. Fora ele ser um socialista, fora ele ser um lulista, fora várias coisas, ele não sabe o absoluto mínimo necessário para concorrer ao cargo de prefeito. E ele mostra esse total desconhecimento nesse vídeo aqui. Ele quis fazer um vídeo sobre moradia, sobre a construção em Pinheiros está fora do controle e tudo mais, e ele está sendo contra a construção, sendo que a pauta dele é moradia. E isso é importante de entender, porque ele não está errando isso aqui só porque ele é socialista, ok? Muitas pessoas de centro ou de direita concordam com várias coisas que ele tá falando aqui por completo desconhecimento de urbanismo, e você não é obrigado a conhecer urbanismo, a não ser que você queira concorrer a prefeito da maior cidade do Brasil, ok? Vamos lá. Oi, gente. Tá acontecendo uma coisa muito séria aqui em Bairro Pinheiros, porque ele se importa muito com Pinheiros, né? Me reuni com moradores, comerciantes sobre o problema da verticalização desmedida sem controle, que agora vai ser gravado. Primeiro, verticalização desmedida e sem controle. Tem controle e é medida. Existe uma coisa chamada plano diretor e existem restrições de verticalização. Existem regras. Você não pode só construir o prédio que você gostaria. Que é o que eu gostaria. Eu gostaria que você pudesse só construir o prédio que você quer. Mas não. Existem várias regras de construção em São Paulo. Ou você realmente acha que esses vazios de construção onde a gente tá vendo telinha laranja porque são casinhas, ou você acha que os jardins com essas mansões gigantescas do lado dos bairros mais caros de São Paulo é porque as pessoas querem assim? Não, existem restrições muito consideráveis sobre o que você pode fazer. Ainda assim, de fato, Pinheiros está sendo verticalizado. Ok, mas é desmedido e tudo mais? Não. Agora vai ser gravar a aprovação das mudanças do plano diretor da gestão Ricardo Nunes. Vamos lá. O plano diretor foi alterado ano passado para permitir maior verticalização em São Paulo. Por quê? Porque como o Boulos gosta de apontar, faltam moradias em São Paulo. Um estudo feito no meio de 2022 mostra que o déficit habitacional de São Paulo era de 370 mil domicílios. Pelos dados do censo, nós temos aproximadamente 3,3 pessoas por domicílio. Ok? Vamos fazer 3 só para facilitar a conta aqui. Isso aqui é 1.100.000, 1.200.000 pessoas que gostariam de morar em São Paulo e não conseguem ou gastam uma quantidade desproporcionalmente alta da sua renda com aluguéis. Isso é 10% da população da cidade. E mais, vai subir para 700 mil até 2030. Então isso aqui vai ser 7, 14, 21... 2 milhões e 100, 2 milhões e mais um pouquinho, 2 milhões e 300 mil pessoas vão gastar muito da sua renda, quantidade desproporcionalmente alta, com aluguel, ou não poder morar em São Paulo porque faltam imóveis. Tem que construir. Isso é uma coisa básica. Se você quer mais imóveis e mais baratos, você precisa de mais imóveis. Você imaginaria que isso é um conceito simples. Mas como eu falei, não é só socialistas que erram isso. Tem esse artigo aqui da Débora Bizarra na Folha de São Paulo, que eu tive que passar pelo Leia isso porque eu não tenho assinatura e tudo mais, em que ela fala de uma pesquisa nos Estados Unidos, onde assim, as pessoas entendem a oferta e demanda, exceto em imóveis. Só 30 a 40% dos entrevistados, a minoria, acha que um aumento de 10% na oferta de moradias reduziria o preço e os aluguéis. Você fala, Rafael, mas isso quer dizer que mais da metade das pessoas não entendem oferta e demanda. Exatamente. Calma que piora. 20 a 30% acham que aumentaria o preço dos imóveis. Quer dizer, 20 a 30% da população acha que se tiver mais imóveis, o preço deles vai subir. Então entendo que assim, existe muita gente que é contra construir e depois reclama que não tem casa ou que tá caro. E daí você tem que olhar pra pessoa e perguntar: meu irmão em Cristo, qual é o plano? O que você quer? E não dá pra entender exatamente o que acontece na cabeça do cara. Mas é o que acontece.
Então, assim, precisa construir. E o plano diretor de São Paulo foi alterado para permitir maior crescimento ao longo dos eixos de mobilidade. Então, ao longo dos eixos de metrô e de metrô e de ônibus. Então, por exemplo, quer ver uma atrocidade completa? Temos aqui ali amarelo, maninho. Foi cara pra caramba. Por que tem casinha ao redor dela? Isso aqui custou centenas de milhões de reais por quilômetro. E ao invés da gente ter grandes apartamentos aqui, você tem casinhas. Ou vamos pegar outra linha aqui. Lá na Zona Sul. É uma linha cara pra caramba de se fazer, de se executar. E a gente não tá usando o potencial dela completo. Você tem casinhas aqui. E porque você tem casinhas aqui ao invés de prédios, pessoas vão morando mais longe. E pessoas vão tendo que morar mais longe. E é por isso que pessoas são jogadas para morar lá no caixa-prego. O que o plano diretor de São Paulo permite é maior verticalização ao redor dos eixos de mobilidade, aonde já tem infraestrutura para as pessoas se moverem. Aonde já tem locomoção. E isso também facilita a mobilidade, porque isso significa que a pessoa que mora aqui vai poder se mudar para cá. A pessoa que mora aqui vai poder se mudar para cá. A pessoa que mora aqui vai poder se mudar para cá. Então elas vão poder ficar mais próximas do trabalho delas. Então sim, elas vão continuar usando mobilidade. Mas muito menos ao longo dos outros trechos. Elas vão concentrar só no trecho que elas já teriam que fazer. Quem mora aqui e trabalha aqui já teria que pegar isso aqui tudo. Agora ele vai pegar só essa parte. Então você não aumenta a congestão. Você só simplifica as coisas, você simplifica o processo de mobilidade todo. Então, se você quiser facilitar a mobilidade também, permita a construção. Mas o Boulos é contra. Então, verticaliza geral, sem que o bairro esteja adaptado para isso. Mobilidade, infraestrutura e causando problema. Tá, primeiro. O Pinheiros é um dos bairros com mais infraestrutura em São Paulo. Em termos de... Tem uma linha de metrô inteira embaixo dele. Tem linha de ônibus pra todo lado. Tem hospital, tem escola, tem um monte de coisa. Ok? Segundo. Existe uma coisa, quando você constrói, que se chama outorga, que você paga pra cidade. Em vários casos que são muito complexos de explicar aqui e tudo mais, mas a cidade ganha dinheiro com isso. E... Cadê aqui? A taxa de construção, em 2022, bateu uma arrecadação recorde de 1 bilhão de reais de outorga onerosa, que é quem constrói empreendimentos que têm impacto na infraestrutura, que é justamente o que o candidato a prefeito tá falando. Parece que ele não entende o absoluto mínimo para ser permitido uma sala para ter uma discussão disso aqui. São Paulo arrecadou 1 bilhão de reais em outorga onerosa, que é justamente a ideia por trás disso aqui, é a cidade ter dinheiro para resolver os problemas de infraestrutura que vão ser causados por maior habitação. Não que eu concorde que isso aqui existir. A minha visão como libertária é diferente, de urbanismo completamente diferente, é que eu só estou falando. Existe um dispositivo, e não só isso. Como São Paulo, esse ano de 2024, vai entregar praticamente o dobro de construção, a arrecadação vai ser provavelmente perto de 2 bilhões de reais. Então, assim, tem dinheiro para fazer isso. Por que não foi feito? Porque o Nunes é um incompetente completo. Isso é um excelente argumento. Ok. Agora, assim, não é como se você tivesse que barrar verticalização e construção porque não tem infraestrutura. Não, você deixa construir, aí a cidade vai ter a sua verba de outorga, e daí ela vai lá e coloca a infraestrutura onde as pessoas estão. Quer dizer, as pessoas querem morar num lugar onde é mais eficiente, onde é mais perto do trabalho, do estudo, da vida delas, da família delas, e aí isso tem um custo e a prefeitura com isso recebe um dinheiro para resolver o problema. Se a prefeitura não consegue resolver o problema, a resposta não é impedir que as pessoas morem onde elas querem morar. A resposta é trocar o prefeito por alguém competente. Que obviamente não é o Nunes ou o Boulos. Porque o Nunes não faz e o Boulos claramente nem sequer entende os conceitos que a gente está explicando aqui. Que tudo bem você que está assistindo a não entender. Ele, que é candidato a prefeito, é inadmissível o cara não saber isso. E se alguém quiser saber, o Novo quer concorrer com a Marina Helena para a prefeitura esse ano, inclusive. Então, se vocês quiserem conhecer ela, perfis, etc., estarão na descrição e tudo mais. E
A gente está propondo fazer isso funcionar, sim, já entro nesse mérito. Problemas aqui imediatos. Por exemplo, alagamentos na região. É porque o Nunes não fez o trabalho dele. Isso acho que todo paulista entende, né? O Nunes não faz nada. Coutinho, que passaram a encher, inclusive por então, porque falta de fiscalização nas grandes obras. Restos de concreto. Fonte zero, assim. Ele só tá falando, não, é porque resto de concreto tá entupindo o esgoto. Se for o caso, tinha que dar manutenção mesmo. Ok, beleza. E o Nunes não fez. Agora, é isso mesmo? Ninguém sabe, ele só tirou isso aí da bunda dele. Entopem os esgotos, entopem as bocas de lobo. Isso está gerando enchente na região. Sem contar o problema do barulho. O problema do impacto. Barulho de obra. Tem barulho de obra. Sim, tem barulho de obra. Quando a gente está resolvendo o problema do déficit imobiliário para que as pessoas possam morar em São Paulo e assim elas podem ter moradia, vai ter barulho de construção. Fazer o quê? Isso é parte de estar numa cidade grande. Isso é parte de estar numa cidade que está se desenvolvendo. Para o impacto urbano de todas essas obras. Isso é aqui em Pinheiros, mas é em vários outros bairros do centro expandido. E a nossa bancada também. Mas em vários outros bairros do centro expandido. Quer dizer, ele está falando que do centro expandido que está tendo esse problema de construção. Senhoras e senhores, ele está reclamando que está tendo construção no centro expandido de São Paulo. Era para construir então aonde? No Itaquera. Foi a gigantesca ideia que tiveram no regime militar de pegar todo mundo e mandar para lá, e tem um monte de obra para lá, e não tem emprego lá, e você tem uma... É isso. Que deu errado pra caramba. Daí depois falaram que ia levar a indústria, não levou a indústria coisa nenhuma, e daí o Lula foi lá e colocou um estádio. Agora ficou bom. Que inclusive tá dando problema. Fazer isso? Não. Pessoas têm que morar perto dos empregos delas. Não é um conceito complexo. Pessoas precisam morar perto dos empregos delas, perto de onde elas estudam, perto de onde é o nexo de vida delas, para que você tenha uma cidade funcional. E isso não é um conceito que eu estou falando, isso é o conceito básico de urbanismo, ensinado, por exemplo, pelo Alain Berthaud, que é provavelmente o urbanista mais importante, mais experiente, vivo hoje. Ele está falando, cidades são mercados de trabalho. Você precisa morar, você vai para lá para vender o seu trabalho, você vai para uma empresa para contratar o trabalho dos outros. Então você precisa morar e ter uma grande mobilidade para chegar perto em oportunidades de emprego e tudo mais. Então se você impede construção aqui, pessoas vão construir depois do Itaquera. Elas vão ter que morar lá na Caixa Prego. Elas vão ter que morar muito longe. Sendo que os empregos estão aqui. E tem um vídeo do Boulos em que ele reclama que tem pouco emprego na periferia e muito emprego no centro, e isso é um problema. Tá bom. Então, vamos fazer regularização fundiária para ter emprego na periferia? Não. Então, vamos permitir que se construa mais no centro para as pessoas poderem morar mais perto do emprego delas? Não. Então, qual que é o plano? Qual é o plano, Boulos? 2 milhões, mais de 2 milhões de paulistas vão precisar de moradias até 2030. Você não quer que construa? É para fazer o quê? É para todo mundo ir morar depois do Capão Redondo. Aí não, vão reclamar que tá prejudicando o meio ambiente. Senhores, isso é uma cidade. E assim, de novo, não é uma coisa que é um conceito muito complicado, mas assim, várias cidades erram. Agora você pode melhorar isso de forma simples, porque alguém pode até reclamar, pô, mas aí vai verticalizar demais, vai ter prédio demais, vai ser um negócio muito... Tá bom. Por mim, a minha posição, a minha visão é solta a verticalização e o que vai acontecer? Vai verticalizar muito aonde tem que. Se você gosta, você vai pra lá. E nos outros lugares vai ficar livre. Agora, não tem como você achar que isso aqui do Jardins, que esse vazio aqui, ou o que acontece no Ipiranga, que tá muito pouco utilizado, e com linha de metrô embaixo. Ou o que acontece aqui. Não tem como você achar que isso aqui é bom urbanismo, que isso aqui responde às necessidades das pessoas. Não tem, cadê a Ana Rosa? A Ana Rosa sempre me deixa puto. São as 2 linhas de metrô mais antigas da cidade e você ainda tem um monte de casinha aqui perto por causa de várias restrições. Quer dizer, olha isso. Não é uma coisa recente. Não tem como você achar que isso aqui é um fenômeno de mercado normal ou que isso aqui é uma boa forma de construir uma cidade. Mas tem várias cidades que erram isso. Então, ok, se você não quer fazer a verticalização solta, pelo menos vamos fazer o seguinte, incremento.
Tem uma proposta que acontece em Vancouver, que eles estão discutindo o problema do missing middle. Isso aqui é Vancouver, no Canadá. Que muita gente, inclusive, fala que tem uma bolha imobiliária, porque tá muito caro, porque é especulação, não sei o que, não sei o que. Gente, é 100% um problema de Estado. Você pode construir no centro de Vancouver, tanto que se vocês olharem, prédios vão pra todo lado. Fora isso, é só casinha. Separada com jardim. É proibido resolver o problema de moradia de Vancouver. É ilegal. Se você tentar resolver o problema de falta de moradia de Vancouver, você vai preso por construir. Tanto que a própria cidade sacou esse problema e lançou toda uma campanha e tudo mais do Missing Middle. Que eles falaram, olha, o problema, isso aqui, a própria cidade estava explicando isso, eles estão tentando mudar isso. Isso aqui é a área onde você não pode construir mais do que uma casinha. E o que eles querem fazer é, vamos propor que tal se a gente só der o próximo incremento, que é você poder transformar para isso aqui. Certo? Que tal se a gente puder ter... Ah, eles mostram aqui. Que tal se ao invés de ter as casinhas geminadas, a gente puder ter mais unidades assim nos lotes? Permite uma densidade maior. E se a gente tiver isso, certo? Aí você consegue aumentar a densidade, aproximar as pessoas... E aí pessoas que moram aqui podem vir morar pra cá, pessoas que moram aqui, e todo mundo vai vindo pro centro. Isso é uma coisa que Vancouver tá fazendo agora. A gente podia fazer isso em São Paulo aqui. Dublin tem o mesmo problema. Dublin também é uma capital da Irlanda, que está se desenvolvendo muito, porque tem uma grande liberdade econômica, baixos impostos, atrai muitas empresas. Mas Dublin tem um sericíssimo problema de moradia cara. Por quê? Porque você pode construir aqui, e no resto da cidade você sai. Casinha. Não pode resolver o problema. É ilegal. Resultado, moradias são caras. São Paulo tem um grande desafio de construção pela frente. O Boulos com essas ideias e a nossa bancada também tem atuado firme contra essas alterações. O pessoal tá trabalhando duro para a cidade não funcionar e para pessoas pobres terem que morar aqui. É isso. O resumo deles é como é que a gente pode fazer para uma pessoa de renda baixa ou média que trabalha no centro estendido ter que morar aqui. Essa aqui é a nossa visão. Esse é o resultado dessas ideias deles. Felizmente, com as mudanças que vieram, São Paulo deve entregar mais de 800 condomínios em 2024. O que vai representar 150 mil novos apartamentos na capital. Isso consegue vencer a demanda aqui. Então, assim, o problema do déficit imobiliário de São Paulo está sendo resolvido pela construção. E resolvido muito bem. E prédios de padrão médio, inclusive. Antes que a galera venha reclamar assim, que é só prédio milionário e tudo mais. Não, tá começando a resolver. E contra essa solução, em defesa da moradia popular, está o Guilherme Boulos. Os urbanistas têm denunciado. Tem um monte de urbanistas que são a favor de maior verticalização. Então, que quando a gente foi fazer o caderno de políticas públicas do Partido Novo, que eu fui o responsável, o chefe do projeto disso, a gente colocou dentro aqui do nosso caderno de habitação, que é o nosso terceiro caderno. Aliás, eu batalhei muito pra gente ter segurança pública primeiro caderno, fiscalização e combate à corrupção no segundo, e no nosso terceiro, habitação e planejamento urbano. Economia vem em quarto. A gente tem aqui vários... essa é a minha versão física que eu tenho, a versão digital está disponível. A gente tem várias propostas de redução de déficit imobiliário via permitir verticalização e construção no centro da cidade, apoiado por vários especialistas. Então isso do Boulos falar os urbanistas têm denunciado, tem alguns que são contra, via de regra, de esquerda. Mas tem vários que são a favor de maior verticalização. O Alain Berthaud, por exemplo, que é o grande referência hoje, é a favor. E o pessoal está trabalhando contra isso para garantir que a cidade... São Paulo não pode ficar refém de meia dúzia de grandes construtoras. Qual é o problema de ser uma construtora? Você tem meia dúzia de grandes construtoras. Pois é, malditos construindo imóveis. Acho que isso encerra o vídeo. Malditos sejam as empreiteiras que estão construindo lugares onde as pessoas vão morar. O certo é não construir e você que vá morar lá depois de Mauá, o problema é seu. É por isso que o pessoal tá lutando e o Boulos tá lutando. E esse cara quer ser prefeito. Por esse vídeo é isso. Referências estarão na descrição.